Olá, sou Laércio Comar, falando para a plataforma Setor Moveleiro, no nosso Drop semanal, resumo de informações econômicas e financeiras da indústria moveleira em especial, para você que quer de uma forma simples estar sempre atualizado. Eu fiz um resumo, uma retrospectiva 2021, separei em 3 episódios, vamos chamar assim. Vamos a eles. No primeiro episódio, hoje, vamos falar sobre as vendas e os aumentos 2021. O que nós temos de números, de indicadores para isso? Qual foi o reflexo na indústria? Semana que vem falamos sobre emprego e renda, como é que ficou o consumidor nessa história toda. E, por final, o mercado moveleiro 2022. Qual é o tamanho da minha pizza? E vamos começando a retrospectiva. Venda do varejo no Natal cresceram 11,1%, seguindo o indicador da Cielo. Só que eles falam que a venda física foi 8,8%, a internet cresceu 38,6%, mas se não fosse o turismo, teria crescido 23%. O que importa, o mercado cresceu 11%. Não foi muito, se esperava muito mais de crescimento. Em alguns indicadores se fala em 1% de crescimento real apenas. Analisando aqui, a Valor Econômico fala que, passado o frenesi, o varejo lidera quedas na B3 no ano em busca virada 2022. O que significa isso? Nós tivemos um 2020 muito forte para o varejo, para as grandes companhias de varejo, e um 2021 que começou muito bem e foi acalmando. Com isso, o valor das ações dessas empresas caíram. Lércio, para que me interessa o valor das ações? O valor das ações é como o mercado espera que essas empresas vão para os próximos meses. Então, nós tivemos aqui Magazine Luiza, Via Varejo, que a Global Casas Bahia, Grupo Pão de Açúcar, Americanas, que é uma das mais fortes do e-commerce, com um recuo muito grande no valor das suas ações. Tá certo que as ações elas são muito sensíveis a qualquer coisa, não refletem exatamente uma situação exata, matemática de mercado, mas significa que o mercado está com medo de que essas vendas não se recomponham ou não consigam em 2022 ter o mesmo resultado que 2021. Nós sabemos que não, vai ter que ter muito trabalho para isso, mas existem boas perspectivas, sim. E a indústria, o que ela faturou em 2021? Aqui nós temos um mapa, algumas informações eu estou utilizando da AD, do Grupo AD. Ano passado, ano 2020, aliás, o grupo fechou, as indústrias de imóveis que compõem o grupo fecharam com um crescimento de 25,2%, esse ano 27,8%. Começou a se crescer muito no começo do ano e esse acumulado veio diminuindo e está ainda em ritmo de queda, 27,8%, até um pouco melhor do que a gente esperava, pelo que ela foi desacelerando no final do ano. Esse 27,8% é um crescimento nominal, ele não está levando em consideração a inflação. Se nós formos pegar a nossa média ponderada aqui por quilo, que leva em consideração a inflação, visivelmente nós percebemos que o segundo semestre, até mais do que apenas o segundo, de abril para cá, o faturamento vem estável, não vem tendo crescimento, inclusive um dezembro, no final do ano, que praticamente não existiu. Comparando essa última semana do ano com a do ano passado, 2021 com 2020, nós temos aqui uma queda de 21% em quilo real da indústria para o varejo. Somando 2020 inteiro com 2021 inteiro, ainda há um crescimento real em quilo de praticamente 5%. Isso porque o início do ano 2020 foi muito fraco, então a base de comparação acaba ficando dessa forma. Por que a diferença do crescimento nominal e do crescimento real? Inflação. Lércio, quanto foi? Para os móveis, tá? Em 2020, os móveis que utilizam linha de painel, preponderantemente, subiram de preço 16,9% de janeiro a dezembro. Se eu for utilizar aqui de dezembro de 2020 até dezembro de 2021 agora, mais 26,4%. 16,9% mais 26,4%. Estamos falando em 2 anos de um aumento médio de 47,7%. Quase 50% nominal a mais o preço do móvel de madeira. A mesma situação espuma, estofados, colchões. No ano de 2020, 41% de crescimento. Ano passado cresceu menos, 12,5%, mas por conta disso, um crescimento acumulado de quase 60% em 2 anos. Realmente isso faz com que as empresas, as pessoas, os profissionais se percam bastante no valor médio dos produtos.
Bom, com toda essa alta de matéria-prima, porque estão se exportando e com isso falta mercadoria para o mercado nacional? Não, isso é um fenômeno de inflação mundial. Vamos esclarecer, fazer justa a forma correta, usando aqui o valor de painel. Foi divulgado pelo próprio setor moveleiro há algumas semanas, que veio do IBA, Instituto Brasileiro da Árvore, que a variação de venda doméstica dos painéis de madeira de janeiro a setembro de 2021 em relação a 2020 cresceu 22% no mercado interno, 6,7% para exportação. Então, não é que a mercadoria foi para fora, não. Ela foi para cá, aumentou-se venda para cá, mas esse aumento de venda que nós tivemos em 2021, 2020 e 2021 fez com que essa inflação mundial crescesse muito. O mundial está subindo demais no Brasil. Eu fiz um gráfico de inflação dos últimos 5 anos, para a gente poder perceber, inflação anual. Então, o Brasil esteve aqui próximo do início da pandemia com uma inflação de 2% ao ano, era nada. Isso dá ganho real de salário, é tudo de bom, na verdade. E vinha já de algum tempo caindo. Com a entrada da pandemia, disparou-se, passou-se de 11%, isso oficial. Nós vimos ali dos móveis, em 2 anos, a inflação é absurda, no último ano é o dobro desse percentual. Mas vamos lá, considerando ainda esses 11% anual que nós temos de inflação, isso tudo subiu no último ano. Poxa, mas é o Brasil? Não é o Brasil, não. Ó. A Europa estava próximo de zero, a explosão foi exatamente a mesma. Ah, mas é 4,5%, mas está subindo, e está subindo num ritmo muito forte. Eles que não têm costume de inflação, a inflação em euro. Aqui a inflação dos Estados Unidos, a mesma situação, era próxima de zero, eles tinham chegado no zero, e ela explodiu para 6,5% até dezembro, ou seja, a inflação está atrapalhando e no mundo inteiro. Já que a inflação subiu e o dólar subiu, vamos exportar. Sim, 2021 as indústrias de imóveis exportaram mais, o que era 5% da exportação das indústrias no total, beirou os 10%, dobrou a participação. A dezembro ainda continua alto, novembro caiu. Por que caiu? Dezembro aqui tem uma situação, apesar de ter correspondido a 9,5%, mas a queda no mercado nacional foi muito grande, então fez com que a exportação pesasse um pouquinho mais. Ela ajuda, sim, são 5 pontos percentuais a mais do faturamento para a exportação, mas não salva de uma eventual queda. E isso acontece só para o Brasil? Como é que a gente escolhe os nossos parceiros para a gente conseguir driblar 2022? Vamos lá. Essa daqui é uma matéria com tradução livre pelo Google, falando sobre empresas da China. Então, as menores empresas estão falando em microempresas, tá? Falha no ritmo histórico. Já 4,37 milhões fecharam as portas. O que significa? Lá na China, abriu-se no semestre, aliás, nos primeiros 11 meses, 1,3 milhão de novas micro e pequenas empresas. Abriu 1,3 e fechou 4,3. Ou seja, está se fechando 3 vezes mais empresas do que abrindo na China. A China fez algo para a economia mundial para levar vantagem. Não sei, lá eles estão sentindo muita dificuldade. O que isso tem a ver com a minha vida? Nós somos passageiros na economia. O que acontece no resto do mundo acontece aqui também. Bom, então você está querendo dizer que para nós aqui no Brasil, o ano que vem vai ser terrível porque a China está caindo? Não. O que eu quero dizer é que nós temos que acompanhar o mercado muito de perto. Não podemos ficar lendo informações superficiais. Há mercados crescendo, há mercados diminuindo, assim como no mercado nacional. No terceiro episódio eu vou falar sobre essas diferenças aqui dentro do Brasil, por estado, por faixa de renda mesmo. E olha como isso acontece mundialmente. Nós temos que acompanhar. A China está passando por uma dificuldade, sim. Já há suspeitas sobre o PIB caindo, está aqui fechando empresas. Então, o mundo está em crise? Bom, economia da região de Chicago, fomos para os Estados Unidos, cresce mais rápido em dezembro e aponta expansão ainda vigorosa dos Estados Unidos. O PMI, que é o índice que mede a economia, acima de 50 diz que é crescimento, acima de 60 fala que é excepcional, está em 63. O crescimento americano está muito alto, aqui é de Chicago, mas o resto da economia lá não segue uma tendência muito diferente disso. E olha o relatório que diz: as empresas declararam que encontrar novos contratados para preencher as vagas é um desafio. Isso significa que você tem muita gente empregada, está em crise e tem inflação. Muita gente está empregada, vai se gerar crescimento real. As empresas, uma pagam mais do que a outra e traz o funcionário. Então, a economia acaba não sofrendo. 2 realidades diferentes, China e Estados Unidos, e o Brasil, passageiro, também passando por algumas dificuldades.
Hoje falamos sobre venda, aumento de venda, o aumento de preços, que acontece para o mundo inteiro. Semana que vem vamos falar sobre o emprego e a renda. E o consumidor, como é que ele fica no meio dessa história toda? Ele está conseguindo comprar ou não? Quanto que abaixou a renda dele? Até semana que vem. Obrigado.